Olá, é com muita alegria que nos reencontramos mais uma vez para mais uma conversa no momento de reunião pública da Casa Espírita Passos de Luz. Com muita alegria que nós trazemos mais um tema para conversarmos um pouquinho nessa noite. E como de costume, nós vamos iniciar nossas atividades da noite de hoje pela leitura de uma mensagem. E a leitura da mensagem ela está no livro Fonte de Luz, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. E a mensagem ela diz o seguinte: quando o dever se enriquece com a alegria do próprio serviço, o prazer se instala e a felicidade anuncia-se, independente daquilo que se tem, das conquistas externas, da projeção egóica. Cultiva o prazer de amar, de servir e de confiar em Deus, sem fugas psicológicas para a fantasia e o erro que te deixarão de alma vazia e amargurada. Então, seguindo nosso momento, nosso encontro aqui, nós iremos fazer a nossa prece inicial. Então, convido a todos que assim se sentirem à vontade, que estiverem em contato com essa conversa, que fechem os olhos para uma melhor concentração, para nesse momento agradecermos a Deus por mais essa oportunidade bendita desse encontro, para termos o esclarecimento conforme a narrativa do Evangelho, conforme as orientações evangélicas. Gratidão a todas as equipes espirituais, a mentoria da Casa Espírita Passos de Luz, como também aos nossos mentores. Que nosso Mestre Jesus continue a nos guiar, a nos fortalecer, a nos iluminar a cada dia. Que possamos buscar a cada dia a melhor forma de estarmos evoluindo, de estarmos em contato com as orientações evangélicas. Que fiquem todos conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, o nosso tema de hoje, que nós trazemos para conversar aqui um pouco, é sobre relacionamento conjugal. E a posição trazida nessa conversa é lá do livro Nosso Lar, né? Do livro de André Luiz. E aí, André Luiz, ele traz algumas posições para a gente, muito importante, né? Para tratarmos desse tema de relacionamento conjugal. Quando ele traz a importância do lar, né? E aí ele nos diz que no lar, na realidade o lar é a escola das almas, né? É onde se aprende preciosas lições a caminho da fraternidade universal. E conforme já falamos, né, várias vezes aqui, em algumas oportunidades, nossos colegas também já falaram um pouco sobre esse tema, e realmente traz, né, esse entendimento sobre a importância do nosso lar, né? Na realidade é mais uma reflexão para que nós possamos despertar em cada um de nós que formou essa entidade tão sagrada que é o lar, sobre a sua importância. Concordamos quando ele diz que o lar é a escola das almas, né? Porque é no lar onde nós vivenciamos todo o ensinamento evangélico, né? Independente de credo, todos os direcionamentos, seja religioso ou não religioso, eles nos indicam para a importância do lar, né? Como sendo realmente essa escola da alma. Como nós aprendemos com as lições que nós temos diariamente em nosso lar.
Então nós vamos seguir aqui, né, alguns entendimentos, trazer alguns entendimentos para conversarmos aqui um pouquinho sobre esse tema de tão grande importância para todos nós, que é o relacionamento conjugal, né? E quando se trata, né, do relacionamento conjugal, não tem como não falar do lar, né? Que é lá que é o santuário, é no lar que é o santuário sagrado, para que esse relacionamento conjugal seja desenvolvido. E aí ele traz também uma comparação, né? Ele diz que o lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. Olha aí, realmente se forma, né? Você imagina isso, visualiza, né? Como se fosse esse vértice, né? Que ele diz que esse vértice é sagrado, e onde esse homem e essa mulher elas se encontram, né? E dentro desse vértice que é formado, né? É onde se é dada a oportunidade para o desenvolvimento desse encontro de almas, né? Dentro dessa entidade que se forma dentro do lar, que é a entidade familiar. Então, esse ângulo, né? O André Luiz diz lá no Nosso Lar, o ângulo ele não está devidamente traçado, né? São duas linhas divergentes. Por quê? Porque dentro desse ângulo, dentro desse vértice, que irá se construir, né? Como ele disse lá no início, é uma escola, né? O lar é uma escola da alma, e é dentro dessa escola que irá ser construído esse relacionamento conjugal, onde irá se ter a oportunidade da vivência, do aprendizado, das oportunidades que nós temos para o exercício da paciência, o exercício do amor, o exercício de construção mesmo, né, de um lar. Por isso que essas linhas elas não são definidas, né, completamente, né? Elas são apenas traçadas de forma parcial, né? E é durante a convivência nesse lar, durante essa convivência conjugal, que irá se construir, né, se formar esse vértice sagrado. E aí por quê, né? Também está no livro lá do Nosso Lar. Por que esse vértice ele não está devidamente traçado, né? Essas linhas elas são divergentes, porque na maioria das vezes, né, os casais ainda aqui terrestres, né, nós que formamos esses casais, nós passamos por dias vivendo de forma indiferente, né? Porque nós ainda cultivamos esse egoísmo feroz, né? Nós não pensamos ainda nesse conjunto como um todo, né? Nessa escola como um todo. Nós ainda vivemos muito de forma egóica, né? Pensando, cada um pensando em si de forma individual e não pensando no conjunto, né? Não pensando nessa entidade mesmo que se formou. Eu costumo dizer que o lar é como se fosse uma empresa, né? E dentro dessa empresa acontece de tudo. Você imagina que existe dentro de uma empresa o setor de RH, o setor de contratação, o setor de recepção, enfim, todas as áreas que você imaginar dentro de uma empresa, você também pode visualizar dentro do seu lar, né? E assim como a empresa, o lar ele tem que ser construído, né? Ele tem que ser administrado, e ele vai ser administrado pelaquela família que se formou, né? Pelaquele casal que se encontrou para formar, para administrar e gerir essa empresa, né? Às vezes eles admitem, né, outros que vêm para ajudar nessa formatação dessa empresa, né? Que são os filhos, né, os parentes.
E aí eles vêm para contribuir na formação desse lar, dessa escola, né? Que é a escola da alma. Nós só precisamos visualizar isso, né? Que nosso lar é essa escola e que em nosso lar nós estamos ali para estarmos em constante aprendizado, né? Aprendendo, ensinando ao mesmo tempo, né? Nos instruindo o outro, formando novas perspectivas, novas mentalidades. Afinal, há a união, né, de pessoas. Algumas vêm com ideias diferentes, com sentimentos diferentes. Por isso que há esse encontro, né, para a formação dessa escola, que é a escola da alma. Então o lar é uma conquista sublime, né, que as criaturas têm a oportunidade e que elas vão formando esse lar. Por isso que essas linhas, elas não são traçadas de forma perfeita, né? Elas são traçadas de formas divergentes, para que esse lar seja formado, seja formatado com o auxílio daquela entidade familiar, daquele casal. Então, como André Luiz disse lá no livro Nosso Lar, o lar é a conquista sublime que as criaturas vão realizando, e isso eles vão realizando vagarosamente, não é de imediato. Você não vai encontrar um lar perfeito no momento em que se forma essa união, né? No momento em que se dá o enlace, né, para a formação da união conjugal. De forma alguma. Eles vão formar essa família, vão administrar essa escola, né, que é a escola da alma, e aí vai se tornando, vão realizando a instituição do lar, a instituição da família, né, de forma devagar, não é a curto prazo, é a muito longo prazo. Depende de muito entendimento, de muita paciência, de muita parceria. É para isso que existe essa união, né? Esse encontro, né, das famílias, para que passem a formar e a formatar esse lar. Então, antes do casamento, o que se visualiza, né? E aqui é uma vivência de todos nós visualizamos isso, né? Que antes do casamento existe muito diálogo, né? E o diálogo, ele assume, como diz aqui André Luiz, o singular encanto, né? O carinho, a atenção, tudo isso é embalado pela luminosa beleza do amor, né? Se entende que ali é o amor, que é o amor verdadeiro, né? E que o casal, né, encontrou e descobriu o amor verdadeiro. E aí, quando casa, né, em algumas situações, gente, quando casa, se descobre que não há concessões recíprocas, né? Não há tolerância, não há a camaradagem, não há o diálogo que tinha anteriormente, né? Aquela conversa amorosa, né? Aquele diálogo de muito entendimento, onde se via que existia o amor verdadeiro, né? Em algumas situações, quando se forma, né, a entidade familiar, quando o casal é colocado para que formate aquela empresa, né? Que o casamento, como eu disse, lá se torna como se fosse uma empresa. Quando eles têm a oportunidade de se unirem para que formem esse lar conjugal, baseado no amor verdadeiro, né? E aí sim, onde passa a se vivenciar esse amor verdadeiro, né? A paciência, o entendimento, essa camaradagem, né, que André Luiz diz que se descobre que ela não existe, é que os casais costumam deixar que isso não aconteça, né? E aí
é que se descobre, né, que o casal ele vai perdendo o gosto de estarem conversando, de aquela beleza, né, que ele via, da luminosidade daquele amor, ele acaba sendo apagado, né, com o tempo. Que na realidade seria o momento para que essa luminosidade se fizesse mais presente, né, para que esse amor se tornasse permanente, né? E em alguns casos o que se vê é o afastamento, né? Aquilo que se esperava que seria fortalecido mais ainda com o tempo, que seria a união através dos laços afetivos, amorosos, de muita confiança, isso acaba por vezes se afastando, né? Há um afastamento e acaba, em alguns casos, se rompendo, né, esse laço. E aí os mais educados se respeitam, né, depois disso. E os mais rudes, como diz André Luiz, eles mal se suportam, né? Isso é uma vivência que quase todos nós vivenciamos, né? Esses exemplos, né, de casais que após o fim do relacionamento, após digamos assim, a destituição desse lar, né, dessa escola da alma que é o lar, alguns às vezes se veem, né, envoltos e até permanecem por longos anos, né, levam boa parte da vida em brigas, guerras, né, por bens materiais, por questões financeiras, né, mal resolvida, e aquele amor, né, luminoso lá do início, aquele diálogo lá do início, do encontro, né, amoroso, da paixão fervorosa, ele não é lembrado nesses momentos, né? E aí esse laço, né, esse enlace, esse lar acaba sendo totalmente destruído. E como que pode se entender, né, essas modificações? Como que acontece isso, né? Emmanuel, quando fala lá das leis de amor, ele diz que na convivência no lar surgem as obrigações do pretérito, né? Porque esses encontros, eles vêm, né, como nós já falamos em outras oportunidades, para que, né, no momento em que eles acontecem, sejam dirimidas algumas questões que não foram resolvidas em oportunidades anteriores, né? Nós entendemos assim, que acreditamos na reencarnação, que acreditamos nas oportunidades que temos, né, quando retornamos, e também compartilhamos desse entendimento aqui de Emmanuel. Essas divergências, elas surgem devido a essas obrigações anteriores, né? E aí, quando o casal não consegue, né, dirimir, resolver essas obrigações, acabam potencializando outros sentimentos que, em vez de ajudar na encarnação atual, né, acaba prejudicando, porque perdem a oportunidade de resolver, né, as pendências que se comprometeram a vir para resolver no momento atual. E aí muitas dificuldades são reflexos das existências passadas, né? Isso nós aprendemos na casa espírita, na doutrina espírita, em algumas posições. Eu acredito que não somente no espiritismo, né? Hoje já se tem esse entendimento que as dificuldades que temos hoje, né, são reflexo das nossas existências passadas, né? E elas são trazidas e nós viemos para resolvê-las, né? Para tentar melhorá-las, para tentar resolver na existência atual.
E no caso do enlace, né, da união conjugal, acaba que o casal não aproveita essa oportunidade para resolver essas diferenças, né, da convivência anterior. E aí as dificuldades acabam que se sobressaindo, né, imperando dentro deste lar, né, quando o casal não consegue permanecer juntos, não consegue lembrar do amor, da união, não consegue entender o significado da instituição de um lar. Então a família se reencontram, na família se reencontram afetos e desafetos para os ajustes indispensáveis, né? Então nós nos reencontramos na família que temos que estar, né, para resolver nossas pendências passadas. Nós estamos ali nesse reencontro, né, para que a gente possa dirimir todos esses desafetos, todas essas as dificuldades, né, que não foram resolvidas na nossa existência anterior. E aí é com o lar, através da união, né, dos casais, em que se forma a família, para que se tenha essa oportunidade de estar resolvendo, né, essas faltas anteriores. Então, quais são as explicações, né, por exemplo, para um marido faltoso, né? O que seria esse marido faltoso que se encontra, né, nesses lares, nas uniões conjugais? Porque o namorado faltoso, ele não se apresenta, né, no momento do namoro, no momento da paixão, né, ele não se apresenta. Mas quando há o enlace, né, a união do casal, que se unem para a formação do lar conjugal, aí começa a aparecer, né? O marido se transforma, né? Em alguns casos, gente, aqui nós não estamos generalizando, né? Então esse marido faltoso, segundo Emmanuel, é aquele que inclinamos à crueldade e à mentira, né? É aquele que se vê comandado, né, por essas crueldades e se vê rodeado por a vivência mentirosa, né? Na realidade, se formou uma entidade familiar, se formou esse enlace, né, conjugal, baseado em uma mentira, né? Porque se fosse verdadeiro, se fosse o amor verdadeiro, não estariam tendo dificuldades, né? Como alguns casos, existem alguns casais, existem algumas entidades familiares que têm muita dificuldade. Então é porque ela não foi construída baseada em princípios evangélicos, em princípio de amor, na verdade, né? Não imperou a verdade. Então se formou essa entidade, né, baseada na mentira. E essa é alguma das explicações, né? E para a esposa, né, uma esposa desequilibrada, né, que explicação pode estar se dando, né? Primeiro que ela é aquela em que relegamos a necessidade e a viciação, né? Ela se vê se voltando para isso, né? Para está sendo conduzida, né, por essas viciações, né? Ela não ela não desperta para a família, para a entidade familiar que se formou, né? É como se não tivesse sido formada a entidade familiar, né? E aí, baseado na vivência anterior, né, que é da fantasia, né, do não amor verdadeiro, da não vivência para que possa pôr em prática a paciência, né? As ajudas mútuas, né? Enfim, a convivência de um casal, né? E aí quando se colocam, né,
esse casal dentro de uma entidade para que ele possa estar vivendo conforme se espera, né, uma entidade familiar, acabam se perdendo. Mas se perdem por quê? Porque formaram essa entidade baseado na mentira e não na verdade, não no amor verdadeiro, né? Também nessas entidades familiares tem também os filhos problemas, né? Pode-se dizer até que é meio que generalizado, né? Essa vivência, né, com filhos problemas, né? Não é privilégio de poucos, na realidade é privilégio de muitos, né? Então esses filhos problemas são aqueles que prejudicamos o caráter e envenenamos os sentimentos. Isso na nossa vida anterior, né? Os filhos que nos dão problemas hoje é porque nós o conduzimos de uma forma errada na nossa estadia anterior, no nosso encontro anterior, né? E aí nós nos reunimos, pai, filho, marido, esposa, para que nós possamos tentar, né, nos reconduzir em uma nova oportunidade através da reencarnação para reparar esses erros que nós praticamos na nossa existência anterior. E aí, como melhorar esse relacionamento conjugal, né? Essa orientação aqui nós tiramos lá do livro Sol nas Almas, de André Luiz. É respeitar a forma de ser um do outro, né? Quando a gente respeita a forma como o outro conduz a sua vida, nós melhoramos sim o nosso relacionamento conjugal. Por quê? Porque não existe aquele embate, não existe aquele enfrentamento, né? Ou tu faz o que eu quero, ou então nós não seguiremos juntos, né? E aí não existe as concessões, né? Nós não respeitamos o espaço um do outro, né? Quando não acontece isso, esse lar conjugal, essa entidade familiar acaba sofrendo, né, as consequências desse embate. Então, para melhorar esse relacionamento conjugal, a orientação aqui de André Luiz é que se passe a respeitar a forma de ser um do outro, né? Socorrer o outro em suas dificuldades também ajuda, né, a melhorar esse relacionamento conjugal. Abolir o ciúme, que é difícil, né? Muito complicado, né? Abolir essa história aqui do ciúme, né? Precisa ser um casal bem antenado, bem evoluído, para que não deixe que esse ciúme, né, venha prejudicar esse relacionamento conjugal. Mas segundo André Luiz, é o que pode melhorar, né, esse relacionamento, o casal tentar abolir essa história aí do ciúme. Valorizar o relacionamento sexual como alimento afetivo, né? Muito importante aqui, né? Ver esse relacionamento sexual como se fosse o alimento, né, dessa entidade conjugal, não como sendo uma obrigação, né, como ver como uma forma de cárcere, né, você é obrigado a fazer, né. Então, quando você vê dessa forma, acaba prejudicando essa entidade familiar. E quando você valoriza esse relacionamento, mas como alimento afetivo, né, para esse relacionamento conjugal, isso melhora a entidade familiar. Então, fugir do relaxamento e do desperdício, né? Tentar andar junto, né, com o casal juntos, né? Tentar evitar esse desperdício, tentar conduzir juntos, né? Do que nós falamos realmente aqui é como se fosse uma empresa, né? Está administrando aquela empresa, está administrando essa entidade familiar.
E essa administração, ela depende dos dois, do casal, né? É o relacionamento conjugal, trabalhando em benefício dessa instituição que é o lar. Então, na vida conjugal, cada um tem que renunciar um pouco e aceitar o outro como ele é, né? Aqui também é muito, né, complicado, né? Quando se fala em renunciar, né, em benefício do outro, né, é muito difícil, né, para alguns casais. Aceitar o outro como ele é também é muito difícil. Mas por que é muito difícil, gente? Porque nós não tivemos essa observação madura no início do relacionamento, né? Às vezes o relacionamento não é duradouro, o de namoro, né? O inicial, ele não é duradouro, ele já se transforma logo em casamento, né? O casal já forma logo a entidade familiar e acaba que não tira um tempo para conhecer um pouco um ao outro, né? Ver a dificuldade do outro, ver como é o comportamento do outro, investigar mesmo, né? Investigar mesmo a vida do outro, né? Daquele que você vai se unir, né? Porque é a junção, né, de dois seres que pensam diferentes, né? Que tem uma trajetória de vida de forma diferente, foi conduzido de forma diferente, né? E aí chega um momento em que os dois se unem, né? Para formar um lar, uma entidade familiar. Então tem que ser bem pensado, bem analisado, bem avaliado. E o estudo do comportamento, né, um do outro, é de primordial importância, né, nessa formação dessa entidade familiar. E aí os casais não tiram esse tempo, né? É porque eu acredito que o vislumbre é tão grande, né, na fase de namoro, né? A paixão é fervorosa, né? E aí confunde-se com o amor, que não se perde esse tempo, né, para investigar a vida do outro, para ver como é o comportamento do outro, né? Porque se você observar um casal que se encontra, né, para a formação de um enlace, né, de formação de um lar conjugal, um exemplo, um de 20 anos, outro de 30 anos, ele tem todo um trajeto, né, de 30 anos de vida, o outro de 20 anos de vida, que conviveu de um jeito, que tem suas tendências, suas boas tendências, suas más tendências, tem seus caprichos, tem suas ideias, tem seus sentimentos, e aí de repente se une a outro, né? E os dois vão conviver juntos. Realmente é algo que tem que ser estudado um pouquinho antes, né? E qual é a preocupação do casal? A preocupação é a questão financeira, a questão patrimonial, da formação, da união desse patrimônio, o que o outro tem para oferecer, isso de forma material, né? E acaba que não se preocupa, né, com o sentimento do outro, com o comportamento do outro, e aí acaba que acontecendo os enganos, né? Se disse que enganou-se com aquela pessoa, né? E aí as entidades acabam se desfazendo. Que talvez para alguns seja a melhor coisa que aconteça, né? O desfazimento, a separação. Enquanto que outros insistem na convivência, né? Às vezes é uma convivência muito traumática, né? E o trauma aí é para todos os envolvidos. E não é bom, né? Às vezes essa convivência assim traumática, né? Então na vida conjugal cada um tem que fazer isso, né? Tem que renunciar, né? Tem que aceitar o outro como ele é. Você aceitar o outro com suas dificuldades
e com suas más tendências, né? Não é que você vai ser conivente com aquilo de errado que ele pretenda fazer ou que ele fez. Não, mas aceitar, né? Até afinal ele tem um livre-arbítrio, né? Para seguir os caminhos, certo ou errado. E aí quando não há essa aceitação, quando não há entendimento, quando não há essa renúncia, existe a separação, né? E que às vezes, né, a separação é menos traumática até do que permanecer em uma união cheia de muitas feridas, né? E aí o casal ele tem que adaptar-se ao nível econômico e social um do outro, né? Como antes do casamento, como eu falei, se vê muito essa questão, né, financeira, a questão social. Quando há a união, quando ela é efetivada, o casal ele tem que se adaptar ao nível social e econômico um do outro, né? Afinal, foi o que mais se visualizou antes da união, né? E aí evitar rixas e discussões, fazer com que o diálogo aconteça, né? Sempre onde existe diálogo, existem as melhores soluções, né? Quando não existe diálogo, não tem como continuar, não tem como fortalecer essa entidade familiar. E não selar compromisso sem consultar o outro. Aqui é outro problema, né? Que os casais saem se comprometendo e às vezes não se preocupa de perguntar ao outro, né? Se ele está de acordo com aquele compromisso, se ele pode, né, estar se comprometendo com outra situação que não seja a situação do lar ali da entidade familiar. E aí acaba prejudicando, né? E também o que melhora muito, né, a entidade, né, familiar é manter o entendimento e cooperação com a família um do outro, né? E aí isso aí é como se fosse o alimento, né, dessa entidade familiar, dessa escola da alma, né? As famílias que se unem, né, com o objetivo de fortalecer aquela entidade familiar que se formou, né? Que possa se observar mais, né, os familiares um do outro, né, nesse fortalecimento. Entender que o amor inclui respeito, gentileza, carinho e discrição, né? O problema maior é esse aí, né? Que quando se forma essa entidade familiar, quando ela passa a ser algo já costumeiro, né? Já que se arrasta por longos anos, acaba se esquecendo do amor, né? Do respeito, da gentileza e do carinho, né? Que fortalece a entidade familiar, né? Isso é regra, né? Não é. Existem famílias, existem entidades familiares que cultivam tudo isso, né? Esse amor, esse respeito, essa gentileza. A falta disso não é uma regra, né? Mas a existência pode-se dizer que acaba que, né, atualmente sendo uma exceção. Então, não há união conjugal harmônica sem que cada um ceda um pouco em benefício do outro, né? Aqui fecha tudo que foi dito, né? Tudo que nós conversamos aqui está aqui nessa frase. Não há união conjugal harmônica sem que cada um ceda um pouquinho que seja, né, em benefício do outro. E aí existe algo que auxilia muito, né, nas entidades familiares, principalmente o espiritismo, né? As casas espíritas, elas orientam muito isso, né? Que é a prática do evangelho no lar, né? A prece, a fé em Deus e o estudo do evangelho de Jesus, eles funcionam como verdadeiros antídotos diante das dificuldades conjugais, né?
É como se fosse um remédio necessário, né? Que vem para estruturar tudo, às vezes que está tudo desandando, e aí vem o uso do evangelho, da prece, a vivência evangélica acaba aqui trazendo aquilo que realmente estava faltando, né, dentro daquela entidade familiar, para que ela possa se sustentar, né, possa olhar para si, né, e visualizar tudo que nós falamos aqui, visualizar um ao outro, respeitar um ao outro, lembrar do amor, do carinho, né, da paciência que tem que ter em toda a entidade familiar. Então, o Evangelho no Lar é um grande auxílio para os lares. Se todas as famílias, se todos os lares soubessem como é importante o uso e a prática do Evangelho no lar, todos os lares seriam felizes. Então, lembrar sempre na família de fazer uso da humildade, né? Da paciência, da bondade, tolerância, gente. Tem que ter tolerância, né? Em uma entidade familiar, ela não se fortalece sem a tolerância. A tolerância, ela tem que ser um comportamento diário, né? A bondade, a paciência também. Mas a tolerância, ela fortalece esses laços, né? Fortalece a entidade familiar. Então, a entidade ela tem que trabalhar amando, aprendendo, servindo, e as lutas do lar de hoje ser tão preciosa de base para a paz e a sublimação do amanhã, né? Então, a paz que nós temos hoje no nosso lar, o amor que nós desprendemos dentro dessa entidade familiar, a paciência, essa tolerância, ela vai servir de base, né? De base para essa entidade, para que ela possa se fortalecer a cada dia, né? E seguir, e lá na frente, uma próxima encarnação, retornar de forma bem menos penosa do que na atual encarnação. E aí é isso, gente, o que nós trouxemos hoje foi só um pouco, né? Falar aqui um pouco sobre a entidade familiar, né? Sobre o lar, que é tão importante para todos nós, esse relacionamento conjugal que fortalece os lares, né? Não existe um lar sem essa junção, né? De pessoas, né? Desse casal que se reúne, se encontra, se reencontra, para que através desse relacionamento conjugal se forme um lar, né? Que os lares passem a ser mais fortalecidos com essas reflexões que nós trouxemos aqui no final. Lembrar sempre do compromisso, né, que cada um tem, da humildade, do amor, né? Lembrar sempre do amor lá do início, e de se firmar mesmo essa parceria, né, de homem, mulher, filhos, da entidade como todo, na formação dessa escola que é a escola da alma, né? E o lar é muito importante para o desenvolvimento de qualquer ser humano. Sem um lar, nós não seríamos desenvolvidos conforme as orientações que recebemos do Evangelho. Então, que fique essa reflexão da noite de hoje, para que a gente esteja aí fortalecendo mais e mais o nosso lar, o nosso relacionamento, lembrando um do outro e nos firmando, né, como verdadeira entidade familiar. É isso. Então vamos finalizar com a nossa prece final. No final vai ter o passe virtual, e nós orientamos que aqueles que quiserem, né, que coloquem uma garrafa, uma jarra com água, para que a água seja magnetizada. E depois a família, né, como todo, pode fazer uso dessa água. Então vamos agradecer por essa oportunidade, pelo auxílio da noite de hoje, pelo tema dessa noite tão importante para a nossa família, para o nosso lar.
que possamos a cada dia lembrar das orientações trazidas nesse momento dessa conversa fraterna. Gratidão aos benfeitores espirituais, aos mentores da Casa Passos de Luz, que nosso Mestre Jesus esteja conosco sempre, que possamos sempre lembrar desse exemplo que está à nossa disposição, para que possamos buscá-lo em toda e qualquer dificuldade, em todo e qualquer momento de felicidade, que possamos lembrar da família como um amor, como a paciência de sempre, como a tolerância que temos que ter para nos fortalecer, fortalecer o nosso lar, fortalecer essa escola, que é a escola da alma. Gratidão, fiquem todos conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, boa noite a todos e muito obrigada por mais essa oportunidade. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie.
Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.